Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24. Nós estamos conversando aí nesses domingos sobre a igreja e os últimos dias, baseados aí no texto de Mateus 24 e Mateus 25. Então hoje nós vamos ler do verso 29 até o verso 31 do capítulo 24. O que é que eu e você precisamos saber acerca disso, dessa igreja que caminha e desses dias que se passam diante da certeza irrefutável de que o Senhor Jesus há de voltar? Mateus 24, 29 a 31 nos diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra na nossa própria língua e, por intermédio dela, sermos instruídos, edificados, exortados. Fala aos nossos corações nesta noite, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós Te suplicamos que assim seja, tão somente para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós conversando nesses últimos domingos, como estamos, acerca da igreja e dos últimos dias, falamos que por últimos dias nós devemos entender esse período da história que envolve a primeira e a segunda vinda de Jesus. Tudo que está dentro da primeira, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a Bíblia chama esses dias de últimos dias. Mas à medida que os dias vão se passando, nós vamos ficando cada vez mais perto do último dia. Nós vamos nos aproximando cada vez mais desse dia que a Bíblia chama e descreve como sendo o grande dia do Senhor Jesus, conforme nós lemos nesse texto da Palavra de Deus. E é interessante nós observarmos que o Senhor Jesus, nos textos anteriores que nós falamos no domingo passado, ele referia-se aqui a esse julgamento que, no primeiro momento, ele aconteceu sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém. Falamos aqui da queda dessa cidade no ano 70 da era cristã, sendo aí conduzidos pelo imperador Tito. Foi um período de extrema aflição, de extrema angústia para esse povo. Morreram pelo menos 1.100.000 homens, 1.100.000 homens, sem contar mulheres e crianças e assim por diante. E o Senhor Jesus, então, meus irmãos, descrevendo essa manifestação do seu juízo sobre o povo judeu com a queda de Jerusalém, e o juízo de Deus sobre a queda de Jerusalém é descrito nas Escrituras como sendo esse prenúncio de um juízo mais amplo, de um julgamento global, de um julgamento universal. E é o que o Senhor Jesus, então, passa a descrever a partir do verso 29, quando ele fala sobre um período da história, deixando de fazer referência agora a esse ano 70 da era cristã, e ele vai fazendo referência a um período da história que vai se caracterizar por uma forte oposição ao Evangelho do Senhor Jesus, por uma forte perseguição aos cristãos, de nações que vão se articulando, de nações que vão se armando, de nações que vão se opondo cada vez mais àqueles que professam a fé no Senhor Jesus. Por isso que quando você lê as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer o seguinte, que Jesus vai voltar, mas é necessário que antes venha a grande apostasia. Não uma apostasia qualquer, porque a Bíblia ela diz que ao longo da história pessoas vão abandonando a fé, crentes que vão deixando de ser crentes,
crentes que um dia serviram a Deus e que por um momento não acreditam mais, descreram. Isso sempre aconteceu na história. Mas o apóstolo Paulo estava fazendo referência a um período da história que vai se caracterizar por uma forte oposição, não por parte de uma nação, mas por inúmeras nações que estarão se levantando contra todos aqueles que professam a fé. E quando isso acontecer, que será descrito e que é descrito na Bíblia como sendo a grande tribulação, será esse um período caracterizado por uma grande apostasia. Não vai ser um ou outro que vai sair da igreja, mas vai ser uma debandada, vai ser muitas pessoas que não mais quererão seguir a Cristo, porque não estarão dispostas a morrer por Jesus. Por isso que Paulo diz que é necessário que venha primeiro a grande apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Pois bem, irmãos, o Senhor Jesus aqui, Ele está descrevendo esses últimos dias que se sucedem a essa grande tribulação. Porque ele começa dizendo-nos assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Nós falamos aqui que, infelizmente, a igreja vai passar pela grande tribulação. Não vai acontecer um arrebatamento. Os crentes não serão tirados do planeta e vai ficar aqui apenas os incrédulos. Não, a igreja vai ficar. A igreja vai ser preservada, os eleitos de Deus vão ser guardados, os eleitos de Deus vão perseverar até o fim, mas aqueles que professaram a fé nominal no Senhor Jesus, aqueles que foram apenas convencidos acerca de Jesus, mas que nunca se converteram de fato, eles vão sair das igrejas, eles vão negar, eles vão abandonar a fé, eles não vão mais querer seguir a Cristo. Não mais. Então o Senhor Jesus diz aqui que logo em seguida a tribulação daqueles dias, e aí ele fala sobre efeitos cosmológicos. E a minha preocupação aqui, meus irmãos, diante de um texto como esse, é de que a gente fica fazendo conjecturas e não traz isso para a nossa vida hoje. Talvez a gente fique pensando: puxa vida, mas não é de hoje que se ouve falar sobre isso, que Jesus vai voltar, e nada está acontecendo, as coisas continuam normalmente seguindo o fluxo natural da história. Isso é conversa, isso é história da carochinha. Mas eu quero, irmãos, pensar nesse texto aqui e tentar aplicá-lo de maneira prática à minha vida, à sua vida, quando nós pensamos acerca desta grande manifestação do Senhor Jesus. Então eu pensei que esse texto é um convite para mim e para você a voltar para o Senhor Jesus que está voltando. Voltar para o Senhor Jesus que está voltando. E aqui eu tiro algumas lições importantes para a minha vida e compartilho aqui com os irmãos. O Senhor Jesus, então, queridos, ele fala sobre a tragédia que haverá de acontecer sobre a face da terra, sobre aqueles que professam o seu nome. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então ele fala sobre esses fenômenos que acontecerão sobre a igreja, sobre aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, sobre aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Eles vão ser alvos de perseguição, de oposição, eles vão ser mortos, eles vão ser perseguidos, eles vão ser hostilizados e assim por diante. Então Jesus, ele fala sobre essa tragédia que acontecerá sobre a igreja, mas curiosamente ele deixa de falar sobre esses fenômenos que acontecerão sobre a terra e ele passa então a focar sobre os fenômenos que acontecerá no céu. Então ele sai da perseguição da terra e ele passa então a mencionar sobre esses fenômenos cosmológicos, onde ele fala então e nos aponta sobre tragédias no firmamento, quando ele diz: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Evidentemente, se o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, não refletirá a luz do sol, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Talvez a gente fique pensando: mas isso aqui é ficção. Se essas palavras vieram da boca daquele que criou o sol, se essas palavras foram pronunciadas por aquele que criou todas as estrelas, que criou todas as galáxias, não é ficção.
porque diz a palavra de Deus que o nosso Deus, Ele conhece todas as estrelas pelo nome, Ele conhece todas as galáxias, Ele conhece todo o universo, Ele conhece toda a obra da sua criação, e Ele as tem todas nas palmas das suas mãos. É um poder infinito. E Ele está dizendo aqui sobre esses fenômenos cosmológicos que, quando nós olhamos alguns textos do Antigo Testamento, eles descrevem as características desse dia do Senhor. Porque o que Jesus está dizendo aqui, profetas do Antigo Testamento já haviam pronunciado, já haviam profetizado, como, por exemplo, Isaías 13, verso 9 e 10, Ezequiel 32, 7 e 8, Joel, capítulo 2, verso 10 e 31, Joel 3, verso 15, Amós 8, verso 9, são algumas referências alusivas a esses fenômenos cosmológicos. Vão ser literais. O sol deixará de refletir a sua luz com toda a intensidade como ele tem feito, e a lua terá qual finalidade diante desse sol que vai perdendo todo o seu vício, que vai perdendo toda a sua potência, que vai perdendo toda a sua lucidez? Eu não sei. Mas é curioso nós observarmos que quando nós lemos Apocalipse 22, a palavra de Deus nos diz que nós não precisaremos mais do sol, porque o Senhor Jesus será a nossa estrela, o Senhor Jesus será a nossa luz, e nós não teremos necessidade de sol. Olha só o que diz Apocalipse 22, do verso 5, então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O que nós temos então, irmãos, é que essa luz do sol, ela será uma luz muito pequena diante da luz do Redentor, do Senhor Jesus. Mas Cristo está falando aqui sobre sinais cosmológicos que refletiriam, que sinalizariam que o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está chegando. O noivo estará descendo para buscar a sua noiva. E é curioso que não se trata apenas de referências do Antigo Testamento, pois no texto que nós lemos do apóstolo Pedro, ele nos fala sobre isso. Ele nos fala sobre os efeitos cosmológicos, sobre os efeitos que acontecerão no sol, sobre os efeitos que acontecerão sobre a terra, sobre as estrelas. Não é apenas referências do Antigo, mas também referências do Novo. Esses elementos da criação, meus irmãos, vistos por nós como sendo de grande esplendor e poder, serão também afetados pela vinda de Jesus Cristo, dando-nos aí a ideia da grandiosidade desse dia. Se o sol escurecerá, a lua deixará de refletir a sua luz. Haverá uma mudança, pois Deus fará novas todas as coisas. Todas as coisas. Se o Senhor Jesus está mencionando isso que para nós são coisas quase que imutáveis, o sol com toda a sua grandeza, a lua com toda a sua importância, tudo isso seguindo o fluxo natural, a terra tendo o seu movimento de rotação, o seu movimento de translação e assim por diante, coisas que, humanamente falando, impossíveis de serem alteradas. Mas o Senhor Jesus diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, que cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Quando Jesus estava morrendo na cruz, a Bíblia diz que desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Houve um eclipse. No horário de maior radiação solar, houve trevas, porque o Filho de Deus estava morrendo na cruz. E curiosamente, quando o Filho de Deus retornar novamente, o sol, a lua e as estrelas terão reações diante do seu Criador. Darão as boas-vindas ao Criador. Darão as boas-vindas ao Redentor. Darão as boas-vindas àquele que há de vir para fazer novas todas as coisas.
Irmãos, tragédia sobre a terra, grande tribulação, grande perseguição, tragédia no firmamento. Mas, queridos, a palavra de Deus descreve que quando essas coisas começarem a acontecer, quando esses fenômenos estiverem acontecendo, diz o verso 30, que acontecerá um grande lamento sobre a terra. Diz-nos assim o verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É curioso essa referência, que ela aparece pelo menos mais de 80 vezes na Bíblia. E ela faz alusão à divindade de Jesus, faz alusão a textos como, por exemplo, de Daniel 7, 13 e 14, que nos diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso é Daniel, muitos anos antes de o Senhor Jesus nascer, falando acerca desse grande e glorioso dia da volta de Jesus. Daniel 7, 13 e 14. Tal expressão, irmãos, não diz respeito à humanidade de Jesus, mas é uma expressão que visa destacar a sua divindade, autoridade, glória e poder soberanos. E aqui nós precisamos entender que algumas coisas se farão presentes nessa grandiosa volta do Senhor Jesus, como, por exemplo, será uma vinda cheia de glória, porque diz a palavra de Deus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Presta atenção. Enquanto o sol, a lua e as estrelas perdem a sua glória, o Senhor Jesus se manifestará com muito poder e glória. Enquanto o sol perde o seu esplendor, mas Cristo ele vem cheio de glória. O Criador cheio de glória, muito maior do que a sua criação, evidentemente. Será uma vinda cheia de glória. Os elementos criados perderão o seu esplendor e se curvarão diante do seu Criador. Nuvens aqui, queridos, por essa expressão, virá sobre as nuvens, da ideia desta manifestação da presença de Deus. Assim como Atos 1 nos diz que o Senhor Jesus ele foi elevado às alturas e ele foi sumindo por detrás das nuvens, o Senhor Jesus ele há de voltar sobre as nuvens com muito poder e glória. Na sua primeira vinda, Cristo veio em fraqueza, simplicidade e humildade. Mas na sua segunda vinda, ele virá com poder e muita glória. Na sua primeira vinda, ele era o Verbo que se encarnou. Ele era o Cordeiro de Deus. Mas na sua segunda vinda, ele será o juiz. Ele será o Salvador. Ele virá para julgar todos que estão sobre a terra. Na sua primeira vinda com simplicidade, mas na sua segunda vinda com muita glória e poder. Outra coisa que precisamos aprender é que será uma vinda visível, porque por essas expressões, com muito poder e glória, diz respeito a coisas que serão visíveis, coisas que serão perceptíveis, coisas que os olhos humanos tomarão conta e perceberão e verão, como diz Apocalipse capítulo 1, verso 7, e todo olho verá, e todo olho verá. Será uma vinda cheia de glória, será uma vinda visível, será uma vinda que promoverá a tristeza de muitos, porque ele nos diz assim: e os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Por que os povos lamentarão? Por que os povos lamentarão? Por que os povos não se alegrarão? Por que os povos temerão esse grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus? O apóstolo João ajuda-nos a entender e responde essa pergunta na sua primeira carta, capítulo 4, verso 14 a 18, ele nos diz assim: nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança,
Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que é que João está dizendo? Está dizendo que aqueles que vivem para Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que caminharam com Deus, aqueles que entregaram as suas vidas ao Cordeiro Jesus, aqueles que viveram para amar o Senhor Jesus de todo o seu coração, não terão nenhum receio, nenhum temor, quando de repente no céu esses fenômenos começarem a acontecer e Jesus voltar, porque será o grande dia da sua redenção, será o grande dia da sua exaltação e da transformação desse corpo mortal, corruptível, que será transformado num corpo incorruptível. Não terá medo, porque enquanto eles viveram para Deus na terra. Por isso não terão medo do Cristo que há de voltar, cheio de glória, cheio de poder. O amor lança fora todo medo. Só lamentarão aqueles que não viveram com Cristo. Só lamentarão aqueles que não viveram para servir a Cristo. Só lamentarão aqueles que não entregaram as suas vidas a Cristo. Só lamentarão aqueles que não voltaram para Jesus, aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, aqueles que durante as suas vidas acharam que isso era história, era ficção, coisas que nunca haveriam de acontecer. Todos os povos da terra se lamentarão. Só terá medo do Cristo que virá amanhã aqueles que não andaram com Ele hoje. Só terá medo do Cristo que há de vir amanhã aqueles que não viveram para andar com Ele hoje. Esses terão medo. Mas aqueles que viveram com Ele, aqueles que amam a Ele, aqueles que entregaram as suas vidas a Ele, não tem por que temer. Pelo contrário. Porque o cristão, ele canta Maranata, vem Senhor Jesus, não é? O cristão não tem medo da volta de Jesus, pelo contrário, ele anseia pela volta de Jesus, porque todas as vezes que nós lemos esses jornais, todas as vezes que nós ligamos a nossa televisão, todas as vezes que nós olhamos e vemos que as coisas parecem caminhar de mal a pior, a violência aumentando, a corrupção aumentando, a injustiça quase que prevalecendo, irmãos, deve ter no nosso coração esse desejo e esse anseio por esta manifestação da volta de Jesus, onde Ele fará e criará novos céus e nova terra. Mas uma última coisa aqui, queridos. Lamentação de muitos, verso 31, salvação de alguns. Olha só o que acontece no verso 31. E Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. No mundo adormecido espiritualmente, ele será despertado com esse grande toque dessa trombeta que anunciará a consumação de todas as coisas. A trombeta no Antigo Testamento, ela era tocada como sinal de convocação, de ajuntamento, onde o povo de Deus deveria estar preparado para a manifestação da glória de Deus. Mas aqui essa trombeta há de ser tocada, convocando todo o povo de Deus, anunciando que o seu rei está voltando. No mundo onde pessoas estão dormindo espiritualmente, no mundo onde as pessoas estão brincando de seguir a Cristo, no mundo onde as pessoas às vezes não estão dando ouvidos à palavra de Deus, estão brincando com o pecado, estão brincando de faz de conta, estão achando que a vida cristã é Alice no País das Maravilhas, no mundo onde as pessoas não estão entendendo o Evangelho, no mundo onde o Evangelho está sendo mercantilizado, no mundo onde pessoas estão se enriquecendo às custas da desgraça do outro, da miséria do outro, essa trombeta vai tocar, dizendo que Jesus estará voltando para julgar tudo e todos. E Ele enviará os seus anjos, para buscar e recolher os eleitos dos quatro cantos. E a ideia aqui desses quatro cantos
desses 4 ventos, é os 4 pontos cardeais, de norte a sul, de leste a oeste do planeta. Deus estará recolhendo os seus eleitos, os seus escolhidos. O que é que esse texto está nos ensinando? Muitos lamentarão a vinda do Filho do Homem, mas poucos serão salvos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são muitos, são poucos que acertam com ele. Mas larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E Jesus diz, são muitos os que acertam com ele. São muitos os que passam por ele. São muitos os que se enveredam por ele. E o Senhor Jesus, ele há de enviar os seus anjos a fim de recolher os seus eleitos dos 4 cantos desse planeta. Lamentação de muitos, salvação de poucos. Muitos chorarão, poucos se alegrarão. Muitos se entristecerão profundamente, principalmente porque nunca mais terão novas oportunidades. Assim como um dia houve um dilúvio, e quando Deus começou a mandar águas torrenciais, o povo desesperado querendo entrar naquela arca, não foi mais possível. Porque quando essa trombeta tocar, meus irmãos, quando esses fenômenos cosmológicos começarem a acontecer, e no céu o sinal do Filho do Homem, acabou. Não terá uma segunda chance mais. Por isso que a Bíblia descreve esse dia como sendo um dia de choro, de ranger de dentes, de tristeza profunda, de angústia profunda, de lamentação profunda, porque não reconheceram o tempo da visitação e da oportunidade de salvação. Deixaram passar. Foram adiando. Foram postergando. Amanhã eu me envolvo. Amanhã eu caminho com Deus. Amanhã eu volto para Deus. Vou cuidar da minha vida. Tem coisas mais importantes para fazer do que me envolver com esse negócio de ser crente, do que me envolver com esse negócio de igreja, do que me envolver com esse negócio de temer a Deus. Tem coisas mais importantes na minha vida. Ah, irmãos, se nós tivéssemos noção, certamente do desespero, da aflição, da angústia, daqueles que partiram dessa vida sem Cristo, e se eles pudessem voltar, fariam como aquele homem de Lucas 16, manda que Lázaro vá até a minha casa, e avise aos meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E aqui, queridos, algumas coisas alusivas a essa volta de Jesus. A palavra de Deus descreve que nós teremos um universo totalmente purificado, haverá uma purificação de todo esse universo. Nós teremos um universo totalmente renovado. Deus não vai destruir tudo e começar do zero, não. Ele vai restaurar, Ele vai renovar esse que já existe. Porque o novo céu e nova terra que a Bíblia descreve não significa um novo criado a partir do zero, mas significa um novo a partir de um que já existe. Então é uma restauração de um universo que já existe, mas que será renovado, que será restaurado. A palavra de Deus também fala-nos sobre uma harmonização, porque a natureza hoje geme, clamando por justiça e pela sua redenção. Mas haverá um tempo onde criatura, criador, estarão vivendo em plena harmonia com toda a criação. Nós não seremos mais os destruidores desse planeta. Pelo contrário, estaremos vivendo em plena harmonia, porque este estrago que foi feito como fruto do pecado há de ser restaurado na vinda do Senhor Jesus. Novos céus e nova terra.
porque a morada dos crentes vai ser na terra, meu irmão. Tá certo? Novo céu e nova terra. Então nós vamos morar nesse planeta restaurado aqui. Agora, como que vai ser? Se vai ter conta para pagar na eternidade, eu não sei. Está entendendo? Não sei. Quando chegar lá, você pergunta se vai ter esse negócio. Eu não sei, eu não dou conta de responder. Se lá vai ter arroz com feijão, também não sei, porque Adão, antes de pecar, ele tinha que comer. Então, provavelmente, vai ter que ter comida. Entendeu? Se vai ter picanha, essas coisas, eu não sei. Talvez nós vamos ser vegetarianos, só comer mato. Entendeu? Não sei. Você pergunta quando chegar lá. Você pergunta, porque são mistérios que a gente não dá conta. Entendeu? Se vai ter internet, também não sei. Isso é coisa que você pergunta quando chegar lá. Não é? Não sei. Mas eu acho que a gente não vai precisar desses negócios, não. Eu acho que não vai sentir falta, não. Teremos a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Os que estiverem em Cristo viverão eternamente com Ele, e os que rejeitarem a sua palavra viverão eternamente sem Ele, naquilo que o Apocalipse chama de segunda morte. Voltando para Cristo, que está voltando. E aqui algumas coisas para nós terminar, irmãos. Queridos, quando Jesus pronuncia um texto, um sermão como esse, eu penso que ele não está querendo aqui assustar ninguém, mas ele está querendo gerar no coração daqueles que estavam ouvindo e daqueles que haveriam de ouvir e de ler sobre isso, um senso de preparação, de estar preparado. A ideia destas manifestações, desses fenômenos cosmológicos, de tudo isso que há de acontecer, não é de assustar, mas é de nos preparar. O que você tem preparado e para quem será? Meu amigo, hoje tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Segunda coisa, queridos, que eu aprendo aqui, é que tão trágico quanto o sol, a lua e as estrelas que se escurecerão no futuro, é a sua vida em escuridão hoje. O que será amanhã pode ser apenas mais uma extensão em um grau mais elevado do que já é uma realidade na sua vida hoje. Pior do que os efeitos cataclísmicos que acontecerá no futuro, serão os efeitos do pecado sobre a sua vida e sobre a sua família hoje. Pior do que os satélites que cairão, as estrelas cairão, os poderes dos céus sendo abalados no futuro, seja o fato de você estar caído hoje, seja o fato de você estar longe de Jesus hoje, seja o fato de você não estar vivendo para Jesus hoje, seja o fato de você não estar se santificando hoje, seja o fato de você estar longe de Jesus hoje, tão trágico quanto esses fenômenos que acontecerá amanhã, eu não sei, seja o fato de você estar vivenciando esses efeitos devastadores do pecado hoje, separando você de Deus hoje. E por último, talvez a salvação que você esteja precisando não seja da sua alma, mas seja da sua família, da sua vida conjugal, da sua vida existencial. Talvez você que está aqui tenha certeza da sua salvação, mas a sensação que você tem é que seu casamento esteja se perdendo, que o seu filho esteja se perdendo, que a sua família esteja se desfacelando, se desintegrando. E pensar nesse Cristo que há de vir, não é apenas um Cristo que há de vir para trazer salvação para a nossa alma, uma salvação futura, porque Ele pode muito bem trazer a salvação que eu e você precisamos hoje, para a nossa vida hoje, seja ela pessoal, existencial, familiar, relacional. Nós estamos aqui para falar acerca de um Cristo que pode fazer novas todas as coisas, que pode entrar no teu quarto e
e mudar radicalmente o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu filho, com a sua família e com você mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que eu e você possamos voltar hoje para o Cristo que está voltando, Não adie essa decisão, não postergue isso, não coloque outras prioridades na sua vida, mas coloque como prioridade viver para Jesus hoje, de andar com Cristo hoje, de viver para amar o Senhor Jesus hoje. Pois só quem vive com Jesus hoje não terá medo do Cristo que virá amanhã. Que Ele tenha misericórdia de nós e assim nos abençoe.